Pessoal, estamos aqui então com o segundo episódio do nosso podcast, da nossa série de vídeos aqui, Futebol Além do Óbvio. Eu tenho um prazer de estar com o Rodrigo Leitão, ele que é uma das grandes autoridades quando o assunto é futebol aqui no Brasil. Estudou, está na prática, enfim, Rodrigo Leitão, para mim, é uma referência e é uma honra estar com ele nesse projeto, Futebol Além do Óbvio, porque a gente tem que justamente levar a cabo, levar a ferro e fogo essa máxima, futebol além do óbvio, esse título que a gente está tratando aqui no nosso material. Bom, e hoje é um tema que me alegra demais em discutir, que para mim é um dos grandes hoje assuntos que a gente tem que abordar quando a gente quer fugir do óbvio, que é o ataque, o setor ofensivo, o terço final. Maneiras e maneiras de atacar, de a gente conseguir esse objetivo, até porque o jogo é feito disso, de quem marca mais gols. Parece óbvio, mas tem muita profundidade por trás desse tema. Então, Rodrigo, grande abraço, mais uma vez, prazer estar aqui contigo. Cara, já te provoco aí nesse tema sensacional que a gente vai falar hoje. O que você pode trazer nessa abertura, nesse seu destaque inicial sobre isso, hein, Rodrigo? Grande abraço, prazer falar contigo mais uma vez. Prazer sempre todo meu, a honra toda minha. E vamos que vamos. Futebol para além do óbvio. Então, acho que o primeiro destaque para a gente tentar desenvolver o assunto vai remeter a uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, né? Sobre um evento de futebol que não me recordo exatamente a data, mas imagino que há 3 anos, imagino que surgiu esse tema em um evento de futebol, né? Um evento grande sobre futebol, o CONAFUT, onde em algum momento surgiu alguma pergunta ali, possivelmente o Paulo Calçade fez a pergunta, não tenho certeza, mas sobre o seguinte: bom, e aí? Quais são as perspectivas? O que está faltando? Qual é o próximo passo dentro do futebol, né? E lá a gente discutiu muito como estava o futebol brasileiro naquele momento, e era um momento de defesa, as equipes se aprimorando, né, cada vez mais os conteúdos defensivos. E aí, bom, naquele momento a ideia foi dizer o seguinte: bom, acho que o próximo passo é a gente começar a pensar no ataque, né? Afinal de contas, defender no futebol, eu sei que não é fácil, né? Eu não quero fazer pouco caso do conteúdo defensivo, não é fácil, de jeito nenhum, né? Mas o futebol, por uma série de características que a gente já conhece bem, a defesa sobressai o ataque. Então, se a defesa sobressai o ataque, talvez a gente precise dar uma atenção especial para o ataque para tentar entender como usar contravenenos aí para conseguir desbravar defesas bem organizadas, bem fechadas, né? Que estão ali preparadas ou para roubar a bola numa pressão mais alta, numa pressão mais baixa, mas de qualquer forma pronta para tentar recuperar a bola e tentar um contra-ataque, tentar o gol. Então, como é que a gente consegue hoje, com um sem número aí de possibilidades defensivas, como é que a gente consegue desbravar e encontrar uma chance, uma oportunidade de fazer o gol? Sim, Rodrigo, e você que está no dia a dia do campo, quais são as dificuldades que você encontra no futebol atual hoje, 2020, de criar maneiras de atacar? Porque assim, eu sempre parto em qualquer análise de futebol que não tem certo ou errado, e até o bonito e feio, ele é relativo, tá? O que pode agradar você, pode não me agradar. Então, eu nunca julgo, eu sempre vejo o que dá resultado, o que é efetivo e o que não é efetivo. Qual que é a dificuldade que você encontra hoje, que você enxerga, não só aqui no Brasil, mas talvez no mundo todo, com relação a atacar? É a concentração, criar maneiras de você ter um jogo coletivo, porque assim, com defesas mais bem armadas, o drible hoje ele se torna mais difícil do que era. Com espaços reduzidos, eu penso que é muito difícil a gente ter o volume de dribles que a gente tinha no passado. E até eu li recentemente um livro do Bielsa que ele fala, né, que defender é transpiração, mas para atacar tem que ter inspiração. E a inspiração é muito mais difícil do que a transpiração. Enfim, dentro disso tudo, Rodrigo, como que você enxerga hoje a dificuldade em criar, em aplicar conceitos ofensivos? Cara, a pergunta, ela não sei se parece para quem está ouvindo, mas ela tem uma profundidade gigantesca, tem tanta coisa para falar disso, Capes, que assim, eu vou tentar ser bem objetivo e aí você me segura aí se daqui a um pouco eu estiver passando do ponto. Mas, bom, primeiro de tudo, né, a gente tem acompanhado, sob o ponto de vista da defesa, cada vez mais as equipes defendem com mais jogadores. Né? Então, se num passado não muito distante, no futebol brasileiro, a gente encontrava ali equipes que deixavam 2, às vezes 3 jogadores, sem participar efetivamente da defesa quando a sua equipe estava sendo atacada, para esperar uma oportunidade de um contra-ataque, né? Isso fazia com que
o adversário também se preocupasse. Quer dizer, eu não posso atacar com quantos jogadores eu quero, porque se tem 3 caras aqui esperando para um contra-ataque, eu preciso me posicionar de um jeito aqui que eu possa evitar que esses 3 caras liguem o contra-ataque, ou 2 caras. Só que a coisa foi se transformando, e daqui um pouco de 3 passou para 2, 2 passou para 1 e 1 passou para nenhum. Né? Então hoje a gente vê as equipes quando estão sendo atacadas, principalmente quando a bola invade o campo de defesa, elas voltam com todos os jogadores, e isso é uma primeira questão. Quer dizer, aumentou o número de jogadores que estão passando para trás da linha da bola. O espaço é o mesmo, né? As dimensões do campo não mudaram. Então, mais jogadores para serem enfrentados ali, dificultando, então, com relação ao espaço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vem de uma cultura no futebol brasileiro de defende bem e dá a bola lá na frente para o talento resolver. Então, dentro dessa cultura, a gente se perdeu dentro de um jogo meio livre, só que um livre num sentido assim, faz de qualquer jeito. Cada um faz o que tem na cabeça e, se não der, a gente defende. Né? Sem se dar conta de que o jogo livre ele poderia ter elementos que contribuíssem para o jogador livre, com bola, ou o seu companheiro, para que a gente aumentasse as chances do desempenho individual e coletivo aumentarem ali também, para desequilibrar o adversário. Então, esse é o segundo ponto. Então, se marca com mais jogadores. A gente vinha de uma cultura de jogo de qualquer jeito lá na frente, porque a gente marcava bem e deixava o talento resolver. Então, a gente investiu muito pouco tempo e conteúdo e investigação em como melhorar os sistemas ofensivos. Né? E aí eu estou dizendo da parte final do ataque, ali, quando já estão no campo de ataque, mas isso vale para o campo de defesa também, desde a construção do goleiro, a invasão do campo do adversário e chegando ali perto do gol mesmo. Né? A gente negligenciou demais conteúdos nesse sentido. Por quê? Porque os nossos jogadores, bons demais, inteligentes demais, resolviam para a gente. Terceiro ponto. Dentro disso, a gente tem uma perspectiva de que se tem mais jogadores voltando para marcar, se eu não tenho conteúdos tão bem desenvolvidos, eu comecei a apostar então no que você falou. Bom, vamos tentar ir para o drible, vamos driblar, mas as defesas estão mais organizadas. Hoje, muitas equipes marcam em zona. Quando você tem um jogador que vai para um contra um, logo já tem uma cobertura, já tem uma segunda cobertura. Então, o jogo ofensivo coletivo, ele passou a ser de extrema importância para ajudar o indivíduo. Então, pronto, se eu estou com bola e quero o drible, né, eu preciso que a minha equipe me possibilite desvencilhar essa cobertura que está me esperando aí. Quer dizer, como é que o meu companheiro me ajuda a confundir a cobertura, a jogar dentro de um setor que vai gerar dúvida para o marcador, que ele não sabe se ele faz a cobertura, se ele me aborda, ou o cara que está me abordando, se ele vem de vez, se ele se preocupa com as costas dele. Quer dizer, tem vários elementos que poderiam estar presentes, contribuindo para o drible, por exemplo. Né? E aí, claro, isso passa pelo treino, isso passa demais pelo treino, porque driblar hoje é diferente de driblar como era driblar no passado. Por quê? Porque tem esses elementos que o coletivo contribui para melhorar ou para piorar. E dentro desses 3 fatores, né, para a gente tentar encerrar e você direcionar a conversa, Capretes, tem uma outra questão importante. Quando a gente está chegando perto ali do momento final, né, do desfecho da ação, tem uma série de questões que são importantes em relação a como decidir a ação final, a como ocupar a área, como invado a área para poder ter opções que dificultem a marcação, para causar incerteza no goleiro. E a ação final, propriamente dita, com bola, ela precisa ser treinada da maneira com que ela aparece no jogo, sob pressão de tempo, sob pressão de espaço, né? E muitas vezes com um monte de obstáculo pela frente. Então, acho que assim, não sei se consigo dar um cenário, né? Mas imagino que essas coisas todas retratem bem a dificuldade, né? Que, claro, a gente consegue ir vencendo a dificuldade com o processo, mas é uma dificuldade. Não, com certeza. Isso aí, assim, a gente poderia fazer vários episódios com vários elementos que a gente está resvalando, Rodrigo, porque, cara, assim, você citou, né, que o drible de hoje não é o drible de 10, 15, 20 anos atrás. Até a gente podia falar de pedagogia da rua, então, que a gente tinha, não tem mais. Na questão social hoje do Brasil e do mundo, que o garotinho lá tinha 10 mil horas de prática na rua, ele resolvia os problemas de uma maneira totalmente intuitiva e conseguia ter esse caráter do jogo ofensivo
presente, somatizado no corpo dele como comportamento, e hoje mudou um pouco. Mas eu queria que a gente também entrasse em duas situações, Rodrigo, que para mim são muito interessantes. Eu te coloco como provocação, porque eu acho que você tem muito a contribuir para quem está acompanhando a gente. Primeiro, a gente sempre conversou sobre lógica do jogo, né? Que quando você me trouxe esse conceito que eu não conhecia e aprendi através de você, que a gente às vezes coloca um óculos para enxergar o jogo sob o modelo, então a gente vai buscar no jogo amplitude, profundidade, ultrapassagem, sendo que muitas vezes não é vantajoso ter amplitude, ter essa profundidade, enfim, ter os princípios ali. Então a gente coloca o óculos da lógica do jogo e vê a equipe chegar ao gol adversário com o menor gasto de energia possível. Então esse é um ponto que eu queria te colocar. O outro ponto a gente então volta de uma outra maneira, claro, de um outro viés, mas a gente volta nesse contexto a sair de uma ideia de inteligência coletiva de jogo e volta para uma ideia coletiva individual. O que eu quero dizer? Jogadores melhores, inteligentes, que resolvam melhor os problemas do jogo, eles conseguem juntos formar uma equipe melhor e, consequentemente, atacar melhor, Rodrigo? Vamos lá. Vou fazer o caminho inverso agora, então. Vou começar do último questionamento, Capretes. Eu imagino o seguinte, cada vez mais a gente precisa deixar os nossos atletas, os nossos jogadores preparados para resolver problemas que são circunstanciais do jogo. E o mais importante, que cada jogador que a gente tem, né, não importa a idade, não importa em qual clube, não importa o nível, mas cada jogador ele tem um lastro, ele tem particularidades, ele tem possibilidades que são dele, né? Então, quando a gente pensa em resolver problemas que são circunstanciais, ou seja, aqueles que vão aparecer, não tem uma receita pronta, porque está aparecendo ali, imprevisível, aleatório, que é o jogo de futebol, eu preciso preparar o meu jogador para que, dentro das possibilidades que ele tem, que ele encontre uma solução para aquilo. E a solução dele pode ser diferente da minha, da sua, ou de um outro jogador. Mas, independente de qual seja, é importante que ela seja resolvida. Ou seja, não há mais um estereótipo de solução. Eu tenho agora uma solução que é minha, uma que é sua, uma que é dele, mas todas elas resolvem dentro das nossas possibilidades. E aí é um segundo ponto. Faz parte do nosso papel tentar desenvolver isso nos jogadores e, mais do que isso, desenvolver o repertório de possibilidades desse jogador. Porque quanto maior o repertório de possibilidades, maior a chance dele encontrar uma solução que realmente seja desequilibrante, que realmente deixe o adversário com muitos problemas, né? Dentro disso, né, desse primeiro ponto, então, eu vou usar o drible de novo como exemplo. Quando eu digo que o drible de hoje não é mais igual ao de 10 anos, 15 anos atrás, isso não significa, por exemplo, que um jogador que tinha muita habilidade para driblar e resolver problemas há 10 anos não fosse capaz de fazer isso hoje. A questão ele precisa se adaptar a uma realidade diferente, a um tipo de enfrentamento diferente. E como muitos dos nossos jogadores são muito bons, muito inteligentes, eles conseguem isso, mas precisam de estímulos, precisam de um ambiente que permita a eles aumentar as possibilidades e tirar novas soluções. Bom, dentro disso, fica bem claro, né, para a gente que as soluções, então, se elas são bem do indivíduo, elas são, acima de tudo, criativas, porque eu não sei o que esperar, ele vai me dar alguma coisa que eu nem imagino o que seja, né? E se ele trouxer coisas de dentro dele, quer dizer, a chance de que isso seja inusitado é muito grande. Bom, isso não quer dizer, Capretes, que eu vou abrir mão da inteligência coletiva. Olha que interessante. A inteligência coletiva, ela se forma dentro de uma equipe, eu querendo ou não, né? Ela vai se formar. Então, se eu consigo desenvolver as possibilidades do indivíduo e maximizar, não sei se a melhor palavra é maximizar, mas se eu conseguir melhorar a relação, a interação entre esses indivíduos que jogam, né, que formam a equipe, eu consigo fazer com que os 11 gerem um cérebro coletivo, quer dizer, uma inteligência coletiva de jogo, que é coletiva por quê? Porque é um jogo coletivo, porque eles se entendem, porque eles estão entrosados, porque a referência, a interação entre eles é muito boa, e que, acima de tudo, essa organização coletiva, essa inteligência coletiva, entenda a autonomia do indivíduo, a criatividade do indivíduo e esteja preparada para ela. Porque se eu sei que o meu companheiro vai dar uma solução que provavelmente eu não conheço, eu tenho que estar preparado para ela.
E isso é de uma riqueza gigantesca, porque a gente começa a jogar num nível e possibilita o desenvolvimento do jogador num nível, né, Capetes, que, de certa maneira, dificulta muito para quem está marcando, né? E talvez a gente consiga, com isso, tirar muitas vantagens do ataque sobre a defesa. E isso tudo, encaminhando para a primeira questão que você fez, eu acho que está totalmente conectado, na minha opinião, com o jogo, ou seja, com aquilo que é o futebol, na natureza do jogo. E, para mim, nada mais essencial na natureza do jogo do que entender a lógica do jogo. Sim, não, com certeza. Rodrigo, esse tema ele é desafiador porque ele é muito amplo, ele é muito rico e tentar condensá-lo é muito difícil, é muito difícil. Mas alguma outra coisa que você queira ressaltar que eu não te perguntei sobre o tema tem terço final, a gente pouco falou de terço final. Por outro lado, a gente muito falou de terço final, porque é ali onde tudo acontece. E até trazendo um pouco desse conceito da lógica do jogo, né? Se uma defesa ela não pressiona o seu adversário nesse terço final dele, com certeza ela vai ter problemas. A gente podia tentar falar aqui também de não colocar a bola em disputa, né? Favorece o ataque ter menos bolas em disputa. Enfim, é um tema muito rico, é um tema muito amplo, sem falar que a gente podia falar aqui também de princípio de jogo, né? A gente pode ter um ataque de manutenção de posse de bola, a gente pode ter um ataque rápido e vertical, a gente pode ter o contra-ataque, que querendo ou não é uma maneira de atacar, né? Contra-ataque é uma coisa, a transição ofensiva ela é outra, né? Diferente conceitualmente e na prática também se dá de outra maneira, mas enfim, Rodrigo, para a gente até se encaminhar para o final, porque para não ficar muito longo e esse formato tem sido muito bacana, alguma coisa que eu não te perguntei, que eu não coloquei sobre terço final, sobre jogador, sobre relação com a bola. Você citou ali quando tem uma inteligência coletiva, né? A soma, parece que tem 12, 13, 14 jogadores, o todo é maior que a soma das partes. Eu adoro esse termo, porque na prática ele fica muito claro, muito visível para mim, quando a gente tem esse sentimento de coletividade, essa comunicação dos jogadores, ou dito popularmente, aquele entrosamento, né? Que pode ser uma conexão afetiva, ou então pode ser as características dos jogadores se complementarem, né? Pode ser que o cara odeie o companheiro dele, mas que dentro de campo haja uma sintonia espetacular. Enfim, Rodrigo, já para suas considerações finais, alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que você queira deixar como reflexão sobre esse tema? Eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de quem estiver assistindo aí, Capes, que é o seguinte, para pensar sobre a questão da bola em disputa. Porque se por um lado, você tem razão, né, o ataque pode ser, de certa maneira, ter mais possibilidades quando eu não coloco a bola em disputa, quais as vantagens que eu poderia ter atacando, tentando colocar a bola em disputa ou quase em disputa o tempo todo, se eu pensar em buscar o gol o máximo de vezes possível dentro de uma partida. Então, é uma reflexão para se fazer. Não vamos nós aqui dar resposta de nada, porque isso realmente daria uma outra questão, mas eu acho que é uma reflexão, porque hoje o que a gente vê muito quando o time precisa fazer o gol joga para ver o que dá, né? Joga na área para ver o que dá. E na verdade, se a gente pensar em bola em disputa, talvez tenha outros elementos aí que sejam anteriores a esse joga a bola para ver o que dá, que talvez fossem mais promissores aí, possibilitassem uma chance maior de gol. É isso aí, Capretes. Tá certo, então. Rodrigo, obrigado. Olha, a repercussão do primeiro episódio foi muito bacana, várias pessoas comentando, né? A gente está fazendo uma divulgação ali para pessoas que a gente tem contato, já recebi também um feedback bem legal, então quem quiser pegar esses links e compartilhar e fazer mais pessoas se interessarem por esse tema, que eu acho que parte muito disso, né, Rodrigo? Você está na área de treinador, você trabalha também na CBF, eu estou na parte da imprensa e também tenho o meu papel nisso, em tornar esses temas mais populares, né, para que a massa que acompanha futebol também tenha esse conteúdo, esse acesso. Eu acho que não pode ficar restrito, né? Porque eu penso que uma imprensa mais qualificada leva o público a ser mais qualificado e cobrar o dirigente, o jogador de uma maneira também mais qualificada. Então, eu penso que a indústria, a roda do esporte gira dessa maneira. Então, está sendo muito legal. Rodrigo, obrigado por essa iniciativa nossa e é sempre um prazer falar com você, Rodrigo. Eu que agradeço, Capete. Semana passada eu falei sobre o pessoal dar uma procurada na Universidade do Futebol para ver alguns textos, e hoje eu vou deixar um outro desafio aí. Dá uma vasculhada, já que você falou da CBF, dá uma vasculhada no CBF Academy, que o pessoal tem produzido bastante coisa também para tentar ajudar aí vários atores do futebol a tornarem o futebol melhor e mais crítico. Maravilha? Um abraço. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto.